Vou falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou falar sobre doenças da mamona. Toda vez que a gente fala a mamona, né, ela pertence à espécie Rhizomus comunis, na família Euphorbiaceae. Sempre ter essa relação do nome científico, conhecimento do nome científico e da família botânica a qual pertence às espécies em fitopatologia, é uma informação bastante interessante diz respeito às relações epidemiológicas, às plantas possíveis fontes de inóculo e sobrevivência dos patógenos nas culturas, e até mesmo para você poder traçar estratégias de controle e conhecê-las, isso é muito importante. Quando a gente fala de mamona e pensa nos aspectos de importância, né, ela é uma cultura que na última safra, 2019-2020, ela teve uma área plantada no Brasil de 45,5 milhões de hectares plantados, tendo uma produtividade de 951 quilos por hectare, um pouquinho bastante menor em relação à soja que a gente recebe, né? Tem acima de 3 mil, né? Produção no Brasil, nessa última safra 2019-2020, de 43,3 mil toneladas também. Ela é uma planta que ela é considerada a época ideal de plantio, quando ele é realizado de outubro a novembro, e fora, ou quando você faz o plantio mais tardio, isso vai ter um reflexo com relação aos patamares de produtividade. A característica botânica dessa planta é uma planta quase que semi-arbustiva, de um porte bastante diferente em relação às demais grandes culturas consideradas. Ela produz um fruto do tipo baga, ela produz um óleo, e a sua torta de mamona ela tem um grande efeito, um grande valor estratégico para o desenvolvimento do país, tendo duas propriedades associadas a essa torta de mamona. Uma propriedade nutricional, como um elemento de atuação, e outra como os seus componentes químicos auxiliam no combate e o controle de nematóides. A partir da prensagem dos grãos da mamona, você obtém o óleo de rícino, que ele é utilizado em muitos medicamentos, né, e um laxante bastante poderoso. A constituição desse macerado, desse óleo dos grãos, ela tem 90% de ácido graxo, e esse tipo de ácido graxo bastante frequente é o ricino oleico. Ela, nos últimos anos, né, existia um projeto no Brasil de favorecimento de plantas potenciais para a agroenergia, e ela teve um grande protagonismo nesse período no Brasil. O seu óleo é usado para iluminação na antiguidade, né, como a gente fala, os egípcios já utilizavam a mamona, as sementes de mamona, então eles costumavam colocar há 4 mil anos atrás, dentro dos sarcófagos, né, dos egípcios, sementes com a perspectiva de afugentar micro-organismos, afugentar organismos que pudessem se aproximar das tumbas. É discutido o centro de origem da mamona, então alguns autores falam que o centro de origem é na África, outros autores falam que o centro de origem é na Ásia. Suspeita-se cogita-se que a mamona tenha sido trazida no Brasil através da colonização portuguesa. E hoje ela ocupa muitos espaços, ela tanto é cultivada como em muitas cidades eles têm um status como uma planta espontânea, uma planta invasora, né? Uma planta considerada uma planta nativa. Em algumas regiões periféricas, margens de rodovias, dentro de áreas produtivas. Ela tolera a seca e adapta-se muito bem às regiões semiáridas. Ela tem um hábito de crescimento arbustivo e é bastante exigente, e 2 anos seguidos de cultivo numa área sugere-se que não se realize o plantio, pois a cultura
se tornará inviável. Recomenda-se a rotação com culturas e as suas aplicações, né, da mamona. Ela tem muitas aplicações como a fabricação de próteses, revestimentos de cabos e fios condutores, adesivos, graxas, plastificantes, entre outras aplicações que vocês têm o uso dessa cultura. Então, né, como eu falei para vocês, purgativo, o óleo da mamona, ele possui essa hidroxila, e esse óleo, durante a preparação, que é obtido a partir dessa semente, fica dentro desse fruto no seu interior. Existem espécies que são ornamentais também, e ela tem uma grande importância como fonte de biodiesel, né? A família botânica Koala pertence à família Euphorbiaceae, né? Dentre as doenças que nós temos que acometem a cultura da mamona, ela é uma planta que foi muito pouco domesticada, e se você tem poucos cruzamentos e combinações, logicamente você tem uma planta em que seu conjunto, seu pool gênico, né, seu conjunto gênico, ainda contém muitos genes dos seus ancestrais mais selvagens, e aí você tem uma associação com resistência. Então, sem dúvida alguma, uma das principais doenças fúngicas que nós temos é o mofo cinzento. O mofo cinzento, em muitas culturas, elas têm como agente causal o gênero Botrytis, mas em mamona, o táxon foi renomeado, e hoje ela é chamada de Amphibotris ricin. Outra doença importante em que, no campo, não só em mamona, mas em muitas doenças, elas são caracterizadas pelos fatos da lesão do tecido morto, esférico, terem várias lesões concêntricas entre si, são as alternarioses. Então, vocês vão ver esse padrão de alternariose em tomate, padrão de alternariose em girassol, e em mamona, vários halos concêntricos, como se fossem várias esferas, uma dentro da outra, é o que caracteriza um sintoma a campo de alternária. E aí, nesse caso, esse hifomiceto, né, assim como o mofo cinzento, é um hifomiceto pertencente ao grupo dos fungos mitospóricos, pertence à alternária ricin. A cercosporiose também é um outro problema foliar, né? Então, aqui, o mofo cinzento ele tem grande importância em cima do cacho, em cima da estrutura reprodutiva, a alternariose e a cercosporiose em cima das folhas. Então, a alternária ricin e a cercospora ricinella é uma doença muito comum. Você sempre encontra muitos sinais, é muito fácil de visualizar o agente causal da cercosporiose que afeta a folha de mamona. E em cima da haste, em cima do tecido vascular da mamona, você tem o Fusarium oxysporum, forma especialis ricin, né? O Fusarium oxysporum, grave sempre, que é um fungo bastante importante no que diz respeito a provocar os sintomas de murchas nas plantas. Então, ele é um fungo de solo, muito associado com estresse desse solo, compactação desse solo, desequilíbrio nutricional, vai favorecer a incidência e esse sintoma de murcha. Todos esses 4 agentes causais dessas 4 doenças fúngicas da mamona, todos eles pertencem ao reino fungi, grupo incerto fungos mitospóricos e subgrupo dos hifomicetos. Quando a gente fala das bactérias, nós temos, né, assim como nós temos uma murcha vascular provocada por um fungo, vocês também vão encontrar uma murcha vascular, uma murcha bacteriana em mamona causada por Ralstonia solanaceae. Eu chamo a atenção aqui para a Ralstonia solanaceae para o teste diagnóstico característico dela, que é a história do teste do coco. É uma bactéria de hortaliças, ela é muito frequente em batata, tomate, vocês encontram em pimentão, eucalipto, tem uma série de espécies, é uma bactéria de muito difícil controle quando ela está presente nas áreas, e ela ela coloniza, ela habita o tecido vascular da mamona. E a mancha folar, o gênero Xanthomonas, é um gênero de uma bactéria bastante comum em folhas das espécies, de várias espécies cultivadas pelo homem, e não poderia ter diferença, né, em cima da mamona. Então, de manchas foliares
em que vocês podem encontrar, então vocês têm a alternariose, a cercosporiose e a mancha bacteriana da folha causada por bactéria. E aí os alunos sempre questionam como a forma de diferenciar uma doença fúngica para uma doença bacteriana. Então, vocês vão encontrar nos períodos mais frescos do dia, de manhã cedo ou à tarde, vocês vão encontrar uma lesão aquosa que é característica de uma doença bacteriana, de uma doença provocada por Xanthomonas campestris patovar ricin. Então, aqui vocês têm um sintoma de seca, né, de podridão, de mumificação, de apodrecimento do cacho, decorrente do Amphobotrys ricinis, né, e no passado ele era chamado de Botrytis ricinis. Então, ele vai afetar o teor de óleo e a qualidade dessas sementes, provocando o sintoma que a gente chama do mofo cinzento. Chama atenção para essa doença, para vocês lembrarem, né, desse agente causal, é aquele mesmo agente causal que provoca podridão, né, a podridão de frutos de morango lá dentro do pacote, uma doença pós-colheita em morango. Em flores, né, ele adora flores, é um fungo das flores, as pétalas das flores, elas são afetadas por Botrytis, né, um fungo das flores, Botrytis cinerea, que é o mais comum, a espécie, mas aqui em Mamona é o Amphobotrys ricin. Aqui vocês têm uma escala diagramática, né, os produtores, hoje ele é considerado uma doença de difícil controle, principalmente quando você tem uma condição de umidade e temperatura favorável. Então, em ambientes com umidade elevada, a doença vai afetar esse cacho e, consequentemente, vai afetar a produção, né, de mamona, né, dos grãos de mamona provocados pelo mofo cinzento. Então, aqui essas vagas, né, escurecidas, elas foram afetadas pelo Amphobotrys ricin. Aqui uma característica do sinal desse fungo, né, a estrutura dele é bastante, ele produz uma estrutura assexual de Botrytis, como eu falei para vocês, ele é um hifomiceto, pertencente ao grupo dos fungos mitospóricos. Aqui é o conidióforo, a célula conidiogênica, e os conídeos produzidos em grande abundância nessas células conidiogênicas, e o conídeo é ameroseptado, de esférico, a ovoide, ovovoide, é a forma que vocês vão ter dos conídeos que são disseminados pelo ar, que ampliam a epidemia da doença durante os ciclos de cultivo da mamona. Lembrando lá do plantio que eu falei para vocês, né, os períodos de até novembro, né, um período ótimo para plantio, de outubro a novembro. Aqui, a questão do mofo, né, então vocês vão encontrar a presença de uma pulverulência de coloração acinzentada, por isso é chamado de mofo cinzento, e um micélio sobre a superfície. Então, nos cachos que ficam mais sombreados, né, então, lembrando da condição de umidade, vai favorecer a incidência da doença e esse aspecto que representa o nome da doença do mofo cinzento. O micélio é acinzentado e a característica do fungo de gostar de uma estrutura reprodutiva, uma estrutura floral, que é a característica da espécie Amphobotrys ricin. A próxima doença, né, então aqui eu coloquei, eu não tinha colocado anteriormente, né, mas uma podridão do colo, uma podridão vascular, a gente encontra em soja, em feijão, em várias culturas, é Macrophomina phaseolina. Então, ele também tem uma importância para a mamona. Então, vocês vão encontrar na região do colo a presença dessas esferas olhadas em microscópio, elas representam estruturas de sobrevivência. Assim, só que elas são minúsculas, né? Então, essa aparência, parecendo uma lixa na superfície ou subsuperficial à epiderme, elas podem ser representadas por microesclerócitos ou picnídeos de macrofomina que são formados no tecido. Então, essa aparência acinzentada, podridão do tronco, na soja ela é chamada de uma podridão cinzenta também, né, escura. Então, isso é a característica desse tipo de patógeno. Então, é meio que como ele é polífago, ele está ampliando o seu ciclo de hospedeiro dentre as espécies que são cultivadas. Então, você tem soja, você tem feijão, e agora você também tem aqui mamona como um hospedeiro importante. Então, é um fungo de solo que também as condições de estresse, de compactação, um solo que não tem uma diversidade, que não tem uma qualidade boa, vai privilegiar a multiplicação de uma espécie única de um organismo. E no nosso caso, esse organismo
prevalecente é um patógeno. Então, se ele se multiplica, é porque algo nesse solo está favorecendo e que, consequentemente, você tendo uma pressão maior de inóculo nesse solo, você vai ter um ataque, a planta vai responder em relação a essa imensa quantidade de população de propágulos de macrofomina, expressando sintomas de queda, de podridão, de murcho, de tombamento de mamona. Aqui mais uma foto em microscópio dos microesclerócitos, né? Então são estruturas que vão sobreviver de um ano para outro. Então ele é considerado uma macrofomina em soja, uma doença emergente, e que muitas culturas daqui por diante provavelmente ele tenha um papel bastante importante, epidemiologicamente falando, importante no sentido de causar danos para as culturas, e que necessitam estratégias de controle cultural, né, que elas estão muito direcionadas para esses patógenos do solo. E quando a gente fala, aqui são algumas das estruturas, né, de podridão e fases, né, do ciclo e morfologia e germinação dos esporos de macrofomina fasolina, que é o agente causal da podridão do tronco. Aqui, os conídeos, né, são produzidos dentro ele é um celomiceto dentro dos pequinídeos desse fungo. Eu não coloquei na lista, não tinha colocado macrofomina lá naquela lista inicial. Aquelas listas, a lista inicial, a tabela inicial foi baseada no que a gente encontra no manual de fitopatologia. Aqui agora um outro patógeno bastante interessante em plantas tropicais, árvores imensas, como manga, né? Uma vez eu encontrei em Genipapo uma seca da árvore provocada por esse patógeno. Então, se a gente puder, se vocês não sabem de nada de patógenos de plantas perenes, de fruteiras, de árvores, né, de grande porte, Lasodiplodia, ele é um fungo de árvores em ambiente de clima tropical. Então, ele provoca esse sintoma de murcha e em mamona ele tem essa importância também. A grande característica dele, nessa seca que ele provoca, ou uma seca descendente, você às vezes vê metade da planta com uma morta e seca, esse fungo, ele também é, assim como falei para vocês o caso anterior, né, o caso de macrofomina, que ele é um celomiceto, o Lasodiplodia também é um celomiceto. Então, quando os seus conídeos, eles são jovens, eles têm esse aspecto, eles são bastante alinos, eles não são septados, têm essa parede dupla, né? E depois, quando eles ficam maduros, eles têm um septo no meio, eles têm estrias. Se vocês repararem, estrias é como se fossem linhas paralelas que saem aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver a setinha que eu estou colocando aqui para vocês. Elas permitem identificar, e eles são escuros, né? Então, eles são bicelulares quando adultos, quando o esporo bem desenvolvido, quando o esporo é jovem, ele é hialino, né, e sem septo. Então, eles ficam dentro também de pequinídeos no exterior desse tecido que vocês vão encontrar, tá? Aqui. Espera só um pouquinho. Acabou aqui. Só mais um pouquinho. Aqui. Tá. Aqui, agora sim, apareceu o contador laser, acho que vai ficar mais fácil de identificar. Então, aqui é a aceitação, e aqui, nesse conídeo, que aparecem bem as estrias desse fungo. Aqui, as culturas, eles são, a colônia micélio de aspecto acinzentado, aqui os conídeos jovens, conídeos maduros, né? Aqui o aspecto de cima do pequinídeo, que provoca essa podridão do caule e ramos, né, de mamona, e aqui o conídeo em microscopia eletrônica de varredura, né? Aqui mais aspectos dos cortes transversais da planta, aqui vários corpos de frutificação unidos, né, formando um aspecto de pseudotécio. Aqui o pequinídeo encerrado no tecido, a qualidade não está muito boa. Aqui um conídeo jovem e aqui um conídeo maduro de Lasodiplodia teobroma.
e aqui os aspectos da colônia, né, que ela pode ficar de cinza a escura, a enegrecida. É um fungo muito drástico, muito agressivo em árvores, em plantas perenes, provocando secas e mortes no nosso caso aqui, de mamão. Aqui a cercóspora que eu falei para vocês é uma doença muito comum em Urutái, sempre a gente encontra, alunos já fizeram boletins técnicos, e aqui você tem, olha a característica, né, que é essa morte do tecido e a parte central dessa lesão salpicada, pouco confluente, provocando essa confluência da lesão bastante minúscula, mas no centro, notem o quanto que ele fica pálido, o quanto ele fica bege, o quanto ele fica claro no centro da lesão, tá? Então, que é a característica de cercóspora ricinella. Aqui é outra, uma epidemiologia, uma sintomatologia um pouquinho mais, né, de uma área lesionada maior, uma severidade maior, de cercóspora ricinella. Então, também é um fungo, a cercóspora, o seu esporo germinar, ele é um fungo também específico, né, ele tem especificidade a mamona e plantas pertencentes ao mesmo gênero ou família botânica. As cercósporas, elas têm essa característica, são de difícil multiplicação artificial em meio, mas você tem um importante patógeno que causa essas queimas. Aqui você já tem um crestamento, né, já mais acentuado da folha da mamona, provocado por cercóspora ricinella. Aqui a mancha de alternária, né, ela já tem um formato quase que esférico. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela não está muito bem definida, mas ela tem a característica de ter alguns halos concêntricos, que é a característica de alternária. E o esporo dele, de alternária, né, ele tem septos transversais e longitudinais, e os conídeos, eles têm um formato de clava. Então, a gente chama de um conídeo claviforme. Ele tem um rosto e ele tem septos transversais e longitudinais. E isso, a presença de septos transversais e longitudinais permite a gente chamar o conídeo de conídeo muriforme, que é o que é a característica desse patógeno. Então, um outro importante patógeno que causa essas manchas foliares em mamona, tá? Aqui a murcha, né? Então, a princípio, você olhando, é só um sintoma de murcha. Vocês viram que tem Houstonian, vocês viram que tem Fusarium. Essa murcha que dá na mamona me fez lembrar agora a mesma sintomatologia que ocorre em banana. Em banana, o que acontece ela fica como se fosse um guarda-chuva. As folhas que ficariam pendentes para cima, com a murcha, ela desce para baixo. Em mamona também tem um Fusarium oxysporum, que é o mal do Panamá, e o moco da bananeira, que é a Houstonian solanacearum, assim como a mamona. Então, na mamona, tanto Fusarium quanto Houstonian, eles afetam o caule e vão provocar essa murcha. Ou seja, para eu poder identificar no campo, vocês vêm com canivete, cortam o tecido e podem fazer o teste do copo com o caule da mamona, ou verificarem escurecimento vascular, que é a característica de Fusarium nas culturas. Em mamona é muito comum. Então, você vai encontrar a presença, o escurecimento, uma reação de resistência da hospedeira em relação ao ataque de Fusarium. Então, Fusarium, escurecimento interno, Houstonian em mamona vai produzir mucilagem. Ah, professora, eu posso fazer o teste do copo com a mamona? Sim, pega um copo transparente e espera alguns 5 minutos para ver se exuda o pus bacteriano. Se exudar o pus bacteriano, ao invés da murcha de Fusarium, é a murcha de Houstonian, a doença bacteriana. Ó, eu anotei aqui para vocês, ó, escurecimento dos vasos condutores, que é a característica de Fusarium oxysporum folium specialis ricinus. Olha aqui o que eu falei para vocês, por isso que eu coloquei o slide um perto do outro, né? Então, você tem a murcha, a princípio, tanto um como o outro é muito parecido, né? Mas, para você poder detectar, corta esse tecido e verifica esse fio que é formado aqui. Esse fio é o que indica a murcha bacteriana causada por Houstonian solanacearum. Isso também vai funcionar para tomate, para outras hospedeiras que vocês verificarem sintomas de murcha, tá? Fio murcha, escurecimento de vaso, é Fusarium. Faz o teste do copo, verificação da formação, né, produção de pus bacteriano, Houstonian solanacearum.
Agora, outro problema na folha que eu tinha falado para vocês, a Xanthomonas campestris patovar ricci. Então, elas têm essas lesões irregulares na região do limbo, né, que vocês estão vendo nessa ilustração. Mas, professor, essa foto está muito parecida com o cercósporo. E, se você tiver dúvida, você precisa empregar um método diagnóstico. Ou preparar a lâmina, ou fazer o teste do fluxo bacteriano dessa folha. Você recorta esse tecido, coloca numa gota d'água, numa lâmina, e observa a formação de pus bacteriano. Ou prepara a lâmina para saber se tem estruturas e esporos de cercóspora para poder matar, saber qual é o agente causal, porque os sintomas são realmente muito parecidos, tá? Outra estratégia é realizar os isolamentos, né? Se você suspeita que é uma bactéria, faz o isolamento como sendo uma bactéria. Então, aqui são aqui uma publicação a respeito de doenças da mamona, que eu coloquei para vocês, e é isso que eu tinha para falar sobre essa importante cultura para a agroenergia que nós temos no Brasil, tá? Deixa eu fechar aqui.